Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez uma alegria estarmos juntos nas nossas meditações quaresmais nessa quarta-feira da segunda semana do tempo quaresmal. Vamos pedir então a graça de Deus para mergulharmos na palavra, mergulharmos naquilo que o Senhor tem como mensagem para o nosso coração nesta quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspirai as nossas ações e palavras pela graça do Espírito Santo e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira nós meditamos como tema e mergulhamos na palavra do Senhor em coisas muito profundas para a nossa espiritualidade, para os nossos frutos quaresmais. Hoje o tema que nos é proposto é: a paixão de Cristo nos rendeu a salvação, porque foi um ato de reparação. Meus irmãos, como foi dito aqui no título, o ato salvífico de Jesus, a sua morte, seus sofrimentos, tem peso de glória, tem peso de salvação para nós, porque reparam as ofensas, ultrajes e sacrilégios cometidos por toda a humanidade ao coração do Pai. Por isso é oferecido em Cristo, por Cristo e com Cristo, como nós rezamos na Santa Missa, ao Pai, na unidade do Espírito Santo, o sacrifício por nós, em expiação dos nossos pecados. E o sacrifício de Jesus, a sua paixão, tem esse peso de glória, de salvação, porque é um ato reparador. É um ato reparador. Repara a ofensa que eu e você cometemos ao coração de nosso Deus. E por que o ato de Jesus é um ato reparador? E aqui São Tomás, também os outros santos, nos apresentam três principais motivos pelos quais o ato de salvação do Senhor foi um ato de reparação. Em primeiro lugar, para nós entendermos a reparação. O que significa isso? Você, por exemplo, ofendeu alguém. Para que você possa, vamos dizer, consertar, reparar aquele mal feito, você precisa então oferecer à pessoa que foi ofendida, que foi ultrajada, algo que seja igual ou maior à ofensa cometida. O meu ato de reparação, vamos supor que eu roubei alguém, e ali, a partir daquele momento que eu roubei a pessoa, eu preciso então devolver à pessoa aquilo que eu peguei ou lhe dar algo maior. E é nesse sentido que nós vemos o ato da paixão do Senhor como um ato de reparação, porque nosso Senhor oferece, como nós vamos ver, não só algo igual à ofensa cometida, que chegue ali no mesmo patamar da ofensa cometida pela humanidade, mas o sacrifício de Jesus supera infinitamente o ato de ofensa que toda a humanidade cometeu. Em primeiro lugar, por que o ato de reparação do Senhor ele supera a ofensa cometida pela humanidade? Pelo grande amor com o qual ele se dispõe a morrer. Então esse é o primeiro motivo. Jesus, ele se oferta com um amor infinito. Então esse é o primeiro motivo pelo qual os santos vão nos dizer que o ato de Jesus, ele supera infinitamente a ofensa que foi cometida. Por isso esse ato de reparação que vem na sua paixão. Em segundo lugar, nós olhamos para o que Jesus oferta, a vida que é ofertada ali, o que é ofertado em reparação desses inúmeros pecados que a humanidade cometeu. Jesus oferta a si mesmo.
E quem é Jesus? Né? Vamos dizer assim, Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então Jesus oferta a vida do homem. No sacrifício de Jesus estão a vida do ser humano e a vida de Deus, unidas neste ato sacrificial. Por isso, meu irmão, a grandeza do sacrifício de Jesus repara infinitamente as ofensas da humanidade. E em terceiro lugar, porque Jesus sofreu de uma maneira muito plena em todos os sentidos humanos, em todos os níveis que um ser humano poderia sofrer. Ele sofreu, o seu ato de paixão foi um ato completo. Jesus sofreu em todos os níveis que um ser humano seria capaz de sofrer. E o Pai, como nós já meditamos isso, ele entrega o seu Filho à paixão para que sofresse. O ato de paixão do Senhor não foi amenizado de nenhuma maneira, porque Jesus queria sofrer plenamente em todos os níveis do ser, para que pudesse então redimir o ser humano de dentro para fora, de dentro para fora. Jesus sofre nos seus sentidos humanos, seus sentidos espirituais. Jesus sofre no seu corpo e na sua alma para redimir o ser humano também no seu corpo e na sua alma. Por isso o sacrifício de Jesus, ele é completo. E assim, meus irmãos, nós vemos que o sacrifício de Jesus supera. Ele não é igual, né? Vamos supor, como eu dei o exemplo no início, eu roubei alguém. Então, vou fazer um ato de reparação, vou devolver aquilo que eu peguei. Então seria algo igual, no mesmo nível ali da ofensa cometida. Jesus não. O sacrifício de nosso Senhor, ele supera pelo seu amor, pela entrega da sua vida de homem em Deus e pelo tamanho do seu sofrimento. Ele supera a ofensa cometida pela humanidade. E aqui, meus irmãos, a partir deste ponto, nós tomamos parte, nós entramos exatamente aqui e agora. Como meditávamos anteriormente, Jesus é a cabeça da igreja, deste corpo místico, deste corpo espiritual. Nós somos os seus membros, então o sacrifício de Jesus nos alcança. O sacrifício de Cristo redime o seu corpo. Mas aqui entra, meu irmão, minha irmã, a minha e a sua parte. Porque a eficácia da salvação conquistada por nosso Senhor na cruz, na minha vida, essa eficácia, ela vai depender da minha união de vida com o Senhor. O sacrifício de Jesus tem eficácia em mim, não que não seja eficaz, não que dependa de mim somente. Isso aqui são dois lados de uma moeda, como Santo Tomás vai dizer. O Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Ele me salvou na cruz? Sim. Ele reparou e expiou os meus pecados na cruz? Sim. Mas a eficácia deste ato salvífico na minha vida depende da minha união com Ele. Assim como o braço está unido ao corpo, as pernas estão unidas ao corpo, enfim, e todos fazem parte de um mesmo corpo, de um mesmo edifício espiritual. Então, nós, dessa mesma maneira, tomamos parte neste ato de salvação do Senhor, mediante nossa união com Ele. E aqui, meus irmãos, nós entramos exatamente no Evangelho, naquilo que a liturgia de hoje nos propõe, porque nós vemos Jesus pela terceira vez anunciando a sua paixão. Ele anuncia a paixão aos seus discípulos e vai dizer que o Filho do Homem, Jesus vai dizer de uma maneira muito clara para eles: olha, o Filho do Homem
vai sofrer muito, vai ser entregue pelos judeus, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus, ele se coloca aqui como filho do homem. Jesus, ele não está falando aqui em parábolas, Jesus não está aqui falando num sentido figurado. Ele está dizendo, olha, eis que estamos indo para Jerusalém, e o Filho do Homem, e aí ele se identifica, né, com aquele que devia vir. Ele fala de uma maneira muito clara para os seus discípulos, né? E é claro, a partir também dos seus milagres, a partir também de todos os sinais que Jesus realiza, nós vemos que os discípulos já têm condições humanas de entender que Jesus não é um rabi qualquer, não é um mestre qualquer, mas é alguém que vem da parte de Deus, como São Pedro vai dizer, né? Ele vem do céu, ele é divino. Então Jesus agora fala aqui de uma maneira muito clara, eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, os mestres da lei, e eles vão condená-lo, ele vai ser entregue, vão flagelá-lo. Jesus fala tudo e termina dizendo que ao terceiro dia irá ressuscitar. Então Jesus, nosso Senhor, apresenta o seu caminho aqui aos discípulos. E agora o Deus que nos criou, que nos remiu, não nos salvará sem a nossa participação. É necessário, então, subirmos com Jesus para Jerusalém. É necessário tomarmos parte como corpo na paixão do Senhor. E por isso, meus irmãos, os santos, nas suas doutrinas espirituais, eles vão nos ensinar algo muito profundo e interessante. Nosso Senhor, ele, com o seu ato de reparação, com a sua paixão, ele nos salva, ele nos redime, mas nos redime as culpas e as penas eternas do pecado. Mas ainda permanecem algumas penas temporais. E aqui nós, para entendermos isso, vamos falar sobre o que é pecado, o que é culpa e o que é pena, né? O pecado, nós sabemos o que é. O pecado é uma ofensa ao amor de Deus, né? É uma ofensa direta a Deus. O pecado, ele nos faz romper com Deus, assim como Adão e Eva romperam com Deus a partir do seu pecado, né? O pecado seria a ofensa cometida, podemos assim dizer. A ofensa cometida é o pecado. O que é a culpa? A culpa é a minha responsabilidade naquele ato, né? Eu fiz aquilo, eu cometi aquele ato de pecado, então eu tenho culpa. Eu tenho, como diz o ditado, eu tenho culpa no cartório. Então, aquele ato de pecado é culpa minha. Então, esse é o pecado, né? É a ofensa. A culpa é a minha responsabilidade naquele ato. E a pena seria a consequência daquele pecado, né? Seria a consequência daquele pecado. Com a sua paixão, morte e ressurreição, o Senhor, ele nos redime disso, né? E só falando mais um pouco do que é a pena, voltando aqui um pouquinho, a pena, essa pena, no caso, seria a pena do sofrimento no inferno. Como lá no início nós dizíamos, né, o nosso manual de ascética e mística nos coloca, nós somos escapadiços do inferno, escapamos do inferno pela misericórdia de Deus, porque merecemos estar lá. Temos culpa, ofendemos ao amor de Deus com o nosso pecado, então merecemos o inferno. Aquele era o nosso lugar. Então escapamos dali graças à misericórdia divina. Não é? Então, a pena eterna seria o inferno para nós. Seria o eterno sofrimento por ofendermos ao amor de Deus, por rompermos a aliança com o Senhor, não é?
Jesus, com o seu ato salvífico e reparatório, como nós estamos meditando, ele apaga. Jesus apaga o nosso pecado. Quando nos confessamos, né? O padre ali, ele, no momento da absolvição sacramental, ele vai dizer: eu te absolvo de todos os seus pecados. Então, essa é a graça sacramental também que nos traz a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, com o ato salvífico de Jesus, reparatório, o Senhor apaga o nosso pecado, apaga a nossa culpa. Nós somos culpados e somos perdoados. E aqui lembramos também do Evangelho de Nosso Senhor, já foi colocado aqui em outras meditações, quando aquele servo tinha uma dívida grande com seu patrão, que não seria capaz de pagar, seria vendido como escravo, e aí ele cai aos pés, suplica, e o patrão lhe perdoa toda a sua dívida. Então, assim também aconteceu conosco. Por causa do sacrifício de Jesus, fomos perdoados da nossa dívida, da nossa culpa, fomos remidos da culpa. O Senhor apagou a nossa dívida, apagou a nossa culpa. E também esta pena eterna foi apagada. Nós, que merecíamos o inferno, agora temos a possibilidade da graça do céu. Podemos nos reconciliar com Deus, com o Pai, em Cristo Jesus. Em Cristo somos filhos, né? Todos nós, como sabemos, somos filhos no Filho Jesus. Então também a culpa e a pena eterna foram apagadas, foram expiadas por Jesus. Mas os santos nos colocam que ainda permanecem as penas temporais. As penas temporais, ou seja, a necessidade da expiação, né, por meio do cumprimento da pena, vamos dizer assim, da ofensa que cometemos a Deus, da culpa que tínhamos no pecado. Então, a pena eterna foi apagada por Jesus. Não somos mais destinatários do inferno. Temos a possibilidade do céu. E permanecem ainda as penas temporais. As penas temporais. E essas penas temporais, elas são expiadas, como vamos ver, por meio de associarmos a nossa vida à vida de Cristo. De associarmos a nossa vida à vida de Cristo. Então, aqui São Tomás nos apresenta também, ligando essa meditação de hoje ao Evangelho, 3 motivos pelos quais o Senhor, ele, pela sua paixão, morte e ressurreição, apaga o pecado, apaga a culpa, apaga a pena eterna, mas ainda permanecem estas penas temporais, né, para o seu corpo místico que somos nós. Então, meus irmãos, como eu dizia, a eficácia do sacrifício de Jesus na minha vida depende da minha união com Ele. Depende da minha vida unida à cabeça que é Jesus. Por isso, meus irmãos, assim como a cabeça, que é Cristo, sofreu, padeceu, se entregou ao sofrimento por amor, nós também somos chamados para expiar estas penas temporais, também entregar a nossa vida por amor e passarmos pelos sofrimentos. Aqui eu gostaria de colocar o que Santo Tomás de Aquino nos apresenta, porque é maravilhoso o que ele nos diz. Então, esse aqui seria o primeiro motivo pelo qual essas penas temporais ainda permanecem. Qual a necessidade delas, né? E nós vamos entender quando São Tomás nos diz: isso foi feito assim para que pudesse haver conformidade, né, união entre os fiéis e Cristo, assim como há conformidade entre os membros
e a cabeça. Assim como Cristo, antes de tudo, sofreu muitas dores e percorreu seu caminho até a sua glória, nada mais justo que seus fiéis também se sujeitarem primeiramente aos sofrimentos e então entrarem na imortalidade, né, na glória do céu. Como que vestindo a farda da paixão de Cristo. Essa expressão, para mim, é maravilhosa. Para gozarmos da glória, da salvação, precisamos estar unidos a Cristo. E como nos unimos a Ele? Vestindo a farda da paixão de Cristo. E é isso que nosso Senhor nos chama hoje a viver no Evangelho. É isso que nosso Senhor nos apresenta hoje no Evangelho. Meus irmãos, e esse segundo ponto que nos é colocado aqui, também está descrito no Evangelho quando Jesus está ali falando do sofrimento, da paixão, que ele vai ser entregue, que ele vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus está anunciando coisas grandiosas. E o que acontece? A mãe dos filhos de Zebedeu ali meio que não entende o que Jesus está querendo propor, que ele está propondo o sofrimento como caminho para a salvação, para a glória, para a imortalidade do céu. Jesus não veio nos trazer, meus irmãos, bênçãos temporais. Jesus não veio nos trazer saúde, paz. Vamos entender, é claro que o padre está querendo dizer. Jesus veio trazer paz, veio trazer bênção, veio trazer luz, veio trazer emprego, prosperidade. Ele concede isso tudo? Claro. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, nos diz a palavra. Então essas coisas em Cristo alcançamos, sim, mas ele não veio para nos dar isso, ele veio para sofrer muito, como diz o Evangelho, ele veio para nos dar a salvação. E é isso que ele está anunciando. E a mãe dos filhos de Zebedeu e os discípulos aqui, eles ainda estão com essa mentalidade humana, meramente nesse nível aqui, humano, de querer a glória deste mundo, de querer o bônus, né? Como a gente diz, as pessoas às vezes querem o bônus e esquecem do ônus, né? Da obrigação, esquecem ali da luta, né? do sacrifício, mas queremos a glória. Queremos a bênção, queremos as coisas, mas não queremos lutar por elas. E por isso, meus irmãos, nós vemos, enquanto Jesus está anunciando a sua paixão, a mãe dos filhos de Zebedeu pede um lugar à direita e outro à esquerda para os seus filhos. Ela pede a glória, ela pede o reinado, quer que seus filhos estejam lá à frente, reinando. Isso representa, meus irmãos, exatamente a humanidade que não quer passar pela paixão, que recusa a paixão, mas quer a salvação. E por isso, como foi dito aqui, ainda permanecem estas penas temporais, para que por meio delas nós possamos nos unir à paixão de Jesus. Para que isso meio que nos force a nossa humanidade a abrir mão da glória deste mundo para buscar a glória de Deus. Assim como acontece no Evangelho de hoje. Assim como acontece no Evangelho de hoje, é necessário os discípulos fazerem essa ruptura. Entender que o nosso rei é um rei crucificado. Que ele veio nos dar a glória, mas não a glória que nós estamos vendo aqui ao nosso redor, glória do mundo. Ele veio nos dar a imortalidade, a glória do céu. Para isso, é necessário o acompanharmos nesta subida para Jerusalém. É necessário nós nos unirmos a Ele na sua paixão. Por isso, meus irmãos, este tempo de Quaresma nos deixa ainda mais claro esta realidade. Precisamos expiar os nossos pecados por meio da nossa associação à paixão de Cristo. Só a paixão do Senhor é capaz de transformar a vida do ser humano, de modificar o coração do homem.
Não há outra realidade. Não há outra realidade capaz de transformar para o bem o coração do ser humano, a não ser a paixão salvadora de Jesus. Por isso, eu e você precisamos tomar parte da paixão da cabeça. Vou dizer de uma maneira mais completa. Eu e você, fiéis, corpo, membros do corpo místico, precisamos nos associar à cabeça, que é Jesus, para assim entrarmos na glória. Entendamos, meus irmãos, que o Senhor não veio nos dar glórias humanas, bênçãos humanas, veio nos dar a salvação. E este é o terceiro ponto que nos coloca aqui Santo Tomás. Esta imortalidade, esta glória, ela vem por meio da união de vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nos associarmos não à sua glória em primeiro lugar. Isso virá como misericórdia de Deus. Mas nós precisamos querer nos associar hoje, neste tempo de vida que temos, à sua paixão. Estamos aqui para passar, sim, pelo sofrimento. Por isso eu quero dizer a você, meu irmão, não recuse a cruz. Não recuse o sofrimento que você passa, que lhe é imposto por vezes. Não murmure, não reclame contra as agruras da vida presente. Passe por tudo o que você tiver que passar com amor e por amor a Deus. Como nós dizíamos aqui, citando a Santa Missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que a minha e a sua vida seja assim, vivida por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não busquemos em Cristo glórias humanas. Não busquemos, e eu gostaria que Deus fizesse com que os nossos católicos entendessem isso. Não estamos na igreja para ter coisas humanas. Não estamos aqui para buscar coisas humanas. Nosso objetivo primeiro na igreja, meu irmão, minha irmã, não é sermos servidos, como Jesus coloca no final do Evangelho. Nós, por vezes, entramos na igreja e queremos ser servidos. O que significa isso? Eu quero bênção, eu quero paz, eu quero milagre, eu quero prosperidade, eu quero bens materiais, eu quero que Deus me faça prosperar. Isso, inclusive, é um termo bíblico muito usado pelos protestantes, Eu quero prosperar. Meu irmão, minha irmã, o objetivo primeiro de estarmos aqui na igreja, o objetivo primeiro de eu ser padre, de você ser cristão, católico, estar na igreja, não são essas coisas. Não é querer um lugar à direita e outro à esquerda de nosso Senhor. Jesus deixou muito, muito claro para nós no final do Evangelho de hoje: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos. É para isso que Jesus veio. E se ele é a cabeça da igreja, se ele é a cabeça, nós somos seu corpo, precisamos acompanhar a Jesus, e não essa mentalidade humana e mundana e materialista da mãe dos filhos de Zebedeu. Essa mentalidade que não é uma mentalidade católica, essa mentalidade que não faz parte do Evangelho de nosso Senhor. Jesus não veio pregar prosperidade, ele veio pregar salvação. Ele não veio dar bênçãos materiais e glórias humanas. Ele não veio dar um lugar à direita e outro à esquerda. Ele veio servir como sacrifício para resgate. Ele veio servir como sacrifício para expiação. É para isso que ele veio. E eu pergunto, por que você está na igreja, meu irmão? Por que você está na igreja, minha irmã? O que você faz aqui? O que você faz na igreja? O que te motiva a estar na igreja?
O que te motiva a ser católico? Precisamos nos questionar a respeito disso. O que me motiva são coisas que estão simplesmente no nível humano. Aí quando não vem a bênção que eu pedi, quando não vem aquela situação que eu tanto rezei, que eu tanto busquei, eu me frustro, eu fico com raiva de Deus, eu me revolto contra a igreja. Quando acontece alguma situação na igreja, eu me afasto. Ou até quando eu alcanço a bênção pela misericórdia de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericordioso e fiel, Ele dá a bênção quando nós necessitamos e pedimos. E aí, se nós estamos aqui motivados por esse espírito aqui, como da mãe dos filhos de Zebedeu, de querer um lado à direita e à esquerda de Jesus, quando eu recebo a bênção, eu ponho no meu bolso e vou embora. Quando eu busco glória humana, quando eu busco retribuição material, quando eu recebo, eu vou embora, porque eu vou buscar coisas que me agradem. Você está na igreja para buscar coisas que te agradam ou para buscar salvação? Porque para estar aqui é necessário passar pelo sofrimento, é necessário abraçar a cruz. Vou ler mais uma vez o que o final do Evangelho diz de nosso Senhor. Aliás, o que ele mesmo diz de si: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Ele veio dar a sua vida em resgate, em favor de muitos. E aqui para terminar, por que Jesus fala em resgate de muitos e não de todos? Podemos aqui nos questionar isso. Jesus morreu por todos? Sim. Toda a humanidade é salva e remida dos pecados, da culpa e da pena eterna por Jesus? Sim. Toda a humanidade. Mas por que Jesus termina o Evangelho aqui dizendo que ele veio dar a vida em resgate de muitos? Muitos não são todos. Muitos, nós sabemos aqui, pelo jogo de palavras, muitos é uma determinada porção de pessoas. Todos são todos. Por que Jesus diz no Evangelho que veio dar a vida em resgate em favor de muitos e não de todos? E aqui, dizendo como Santo Tomás, mais uma vez, repetindo essa frase: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Meu irmão, se você estiver na igreja, mas não associar a sua vida à vida de Cristo, não haverá salvação em você. Nossa, Padre, o senhor está falando como juiz, mas não se trata de ser juiz. Meu irmão, minha irmã, se trata de uma triste constatação. Muitos de nós estamos na igreja e queremos simplesmente um lado à direita e outro à esquerda, mas não estamos dispostos a passar pela paixão, a abraçar a paixão. Usando a frase marcante de Santo Tomás de Aquino: vestir a farda da paixão de Cristo. É necessário vestirmos a farda da paixão de Cristo para um dia estarmos na glória com Ele. Que este tempo na igreja que você está, que este tempo de vida que você tem, seja este tempo onde você veste a farda da paixão de Cristo. Você se associa a Ele por meio dos sacrifícios do dia a dia, por meio das renúncias e das contrariedades que acontecem na vida de todos nós, que nós nos associemos à paixão do Senhor. Vista a farda da paixão de Cristo. Esteja unido com Ele na morte, para você também receber a imortalidade no céu, receber a glória da ressurreição. Meu irmão, que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Pela intercessão Santo Tomás de Aquino, de São José, da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai